Boa noite. Obrigado por estar conosco em mais um Papo Aberto pela TV Canção Nova. O meu convidado é formado pela Faculdade de Medicina da USP. Fez residência em cirurgia do aparelho digestivo, doutorado em cirurgia gastroenterológica, atua há 17 anos como cirurgião bariátrico, atualmente no Centro de Cirurgia da Obesidade do Hospital Albert Einstein. Seja muito bem-vindo, doutor Libanori, para a gente conversar sobre um assunto importante e muito atual. Muito obrigado. Doutor, como é que nós podemos prevenir o surgimento da obesidade? Isso é possível? É possível, é muito difícil. Isso é um desafio não só individual, mas também de política pública de saúde. Né? Basicamente, a gente tem causas do meio ambiente que podem ser ajustadas para se evitar o surgimento de obesidade ou, pelo menos, o crescimento da obesidade na população. Mas isso é um desafio muito grande, muito difícil de se conseguir. Recentemente, num encontro nos Estados Unidos, eu assisti uma palestra de um secretário da Saúde do estado de Nova York. E pela primeira vez na história, eles mostraram o resultado diminuindo a incidência de obesidade infantil no estado, o que foi um sucesso estrondoso. E, basicamente, eles atingiram esse sucesso modificando a alimentação nas escolas. Lá, o ensino é integral e algumas refeições são feitas na escola. E eles retiraram fast food e refrigerantes, basicamente bebidas adoçadas e o chamado fast food da alimentação das crianças. Então, esse é um fator fundamental para quem pretende, no futuro, diminuir a obesidade nos adultos, já partir do princípio que a gente tem que começar a agir na obesidade infantil. O índice de obesidade no Brasil hoje é grande, comparativamente com os Estados Unidos, como está? É grande. Sempre a gente está mais ou menos a metade da incidência nos Estados Unidos, mas mesmo assim é muito grande. Hoje, 1/3 da nossa população está na faixa de sobrepeso, pelo menos. E nos Estados Unidos, mais da metade da população. Então, é um problema, como eu falei, de saúde pública e deveria ser uma das preocupações principais dos nossos governantes. Hoje, há muito tempo, aliás, não é hoje, a obesidade é um problema muito maior de saúde pública do que a desnutrição. E dessa forma deve ser encarada. Qualquer indivíduo pode vir a se tornar obeso? Qualquer um? Provavelmente sim. Agora, isso é uma questão muito difícil. Como eu te falei, você tem fatores relacionados ao meio ambiente, mas também fatores individuais. Ou seja, existe uma predisposição genética à obesidade. Agora, é claro que quem tem essa predisposição genética precisa estar exposto a fatores de risco ambientais para desenvolver a obesidade. A gente tem um mecanismo de controle do peso e do metabolismo que deveria funcionar muito bem, e até ele funciona por algum tempo. Então, teoricamente, se nós diminuirmos a nossa ingestão de calorias diária, o nosso metabolismo responde diminuindo o nosso consumo, o nosso gasto energético, tentando equilibrar o peso. E, da mesma forma, aumentando eventualmente a ingestão calórica, o nosso metabolismo também deve aumentar e contrabalancear esse aumento de ingestão, evitando um aumento de peso. Só que isso, com o tempo, a partir do momento que a gente fica exposto a uma hiperalimentação, deixa de funcionar. Era que eu ia perguntar, o que sabota esse processo, né? São inúmeros fatores, mas uma hora isso deixa de funcionar. Você vê numa festinha infantil, com criança isso é típico. A hora que servem doces, ficam todos malucos, todos correndo de um lado para o outro, acelerados, porque eles estão sob o efeito termogênico daquela alimentação mais calórica, entendeu? Só que o mesmo indivíduo, depois de 30, 40 anos, vai comer um doce e dormir no sofá.
Então, existe essa mudança. Isso acontece no nosso cérebro, no hipotálamo, em áreas que fazem esse gerenciamento de apetite, saciedade, controle de peso, e a gente vai perdendo essa característica com o tempo. O que é síndrome metabólica? Síndrome metabólica é uma condição clínica que abrange uma série de sintomas e sinais de doenças que se associam à obesidade. A gente pode citar alterações das gorduras, por exemplo, triglicérides ou baixa do colesterol bom, que é a fração HDL, aumento da gordura visceral, ou seja, da circunferência abdominal, aumento da pressão arterial e outros, como gordura no fígado. Você pode passar a ter a apneia do sono, que vai trabalhar amplificando todos esses outros efeitos. Então, por isso que é uma síndrome, é um conjunto, não é, de sinais, sintomas e doenças que se associam a uma causa comum. Essa causa comum é a obesidade. Quando eu pedi para fazer o comparativo com os Estados Unidos, o senhor trouxe, inclusive, um dado que foi esse sucesso que eles tiveram, né, numa prevenção em relação ao grupo infantil. É um primeiro passo. Primeiro passo, não é? Ao grupo infantil com alguma mudança na alimentação. Entre elas, o senhor citou a retirada do fast food, não é, e das bebidas adoçadas, sobretudo o refrigerante. Não é? Estão entre os principais fatores dessa epidemia de obesidade que a gente está vivendo hoje? Existe uma correlação entre o aumento da prevalência, né, da obesidade na população e o aumento de consumo de bebidas adoçadas. Isso pode ser bem demonstrado. Agora, é claro, a gente tem que levar em consideração que uma caloria é uma caloria independente de que alimento a forneceu. Então, teoricamente, tanto faz de onde tenha vindo essa caloria. O problema é que bebidas adoçadas e principalmente refrigerantes, eles podem driblar a nossa necessidade, a nossa sede, por exemplo, e o nosso apetite. Então, se você servir numa refeição a uma criança água e ela não tiver outra opção durante aquela refeição, provavelmente ela vai tomar um copo ou talvez nem acabe esse copo. Agora, se ela tiver acesso irrestrito a refrigerante durante a refeição, ela vai tomar pelo menos 2 latas. A gente tem no nosso sistema sensorial, nas nossas papilas gustativas, na cavidade oral, quando a gente sente um sabor, por exemplo, aquele sabor do refrigerante, da bebida gasosa, mais azedinho, ele desperta reações químicas semelhantes àquelas que a gente tem no organismo quando está desidratado. Então, a resposta que a gente pode ter é a seguinte: eu estou com sede, depois de tomar um copo de refrigerante, o que me faz tomar um segundo, um terceiro, um quarto. Com água, a resposta é inversa. Eu estou saciando a minha sede, eu não preciso mais. Isso acontece também com o sabor doce, por exemplo, que já começa numa fase oral a estimular a produção de insulina pelo pâncreas. E isso pode ter efeito sobre o apetite, inclusive. Esse tema da obesidade, ele é uma preocupação mundial hoje? Sim, hoje é mundial, sem dúvida. Você pode imaginar que a obesidade, hoje, é a segunda maior causa de mortalidade que pode ser prevenida. A primeira? A primeira é tabagismo. A segunda é a obesidade. O tabagismo está caindo. Quer dizer, logo a obesidade vai ser a primeira. Então, você começa a ter situações que nunca foram antes imaginadas. Por exemplo, você ter nos Estados Unidos um país que sempre veio tendo um aumento na expectativa de vida da população, de repente tem uma estabilidade ou até uma queda, porque a obesidade aumentou muito nos últimos anos e a população obesa vai viver menos.
Há uma correlação entre obesidade e sono? Existe uma correlação importante, não só de obesidade, e não com sono, mas com a falta de sono. Com certeza. Né? Não, mas o sono, ele é extremamente importante para a harmonia do nosso organismo como um todo. A gente tem uma produção dos inúmeros hormônios que o nosso organismo produz durante o dia. Essa produção, ela não é estável durante as 24 horas. Existe uma variação que a gente chama de ciclo circadiano, que depende do que é dia e o que é noite. E a gente precisa perceber o dia e a noite claramente para o nosso organismo entrar em fase com essa mudança, né? Dia e noite. E isso a gente não tem mais. Você imagina que o homem primitivo, ele era ativo enquanto ele tinha luz e ele procurava se resguardar no período que ele não tinha luz. Hoje, a gente vive o extremo de o nosso organismo não identificar mais a noite, porque depois de escurecer, a gente continua trabalhando num ambiente como este, bastante iluminado. Você pode olhar aqui a nossa cidade, ela é muito iluminada e isso estimula o nosso cérebro, né? A gente tem uma região que é a glândula pineal, que é estimulada por luz e ela deveria ter uma queda desse estímulo no período da noite. E a gente não tem, porque a gente vai para casa, a luz está acesa, a televisão está ligada, a gente fica no computador, hoje a gente vai para a cama com o smartphone. E mesmo no quarto tem uma série de luzinhas acesas, se a gente começar a prestar atenção, tem o carregador do celular, tem o LED, tudo isso faz diferença. A gente teria que ter um número de horas de sono adequado num ambiente escuro durante a noite. E isso se repetir regularmente, para a gente ter um efeito ótimo. Portanto, quem trabalha à noite tem um problema. Tem um problema de saúde e um aumento da chance de ter uma série de doenças, entre elas obesidade. Então, é verdade que trabalhar à noite engorda? É. Uma notícia terrível para muita gente. Dia, o sono que essa pessoa vai ter durante o dia não substitui o sono da noite. Isso então, não é só uma impressão, porque não. a gente ouve as pessoas dizendo isso, né? Que durante o dia você não descansa de maneira igual, não descansa. Não. Mesmo que esteja com o quarto completamente escuro? Bom, você pode, de alguma forma, tentar simular, né? Simular essa situação. E é o que a gente procura fazer. E, inclusive, é uma orientação, sempre existe com criança, aquela, vamos deixar uma luzinha acesa, não é? Isso é errado. Tem que se acostumar a criança desde cedo a dormir no escuro e à noite. Não é? Agora, uma coisa interessante que o senhor falou em relação ao smartphone na cama, não é? Porque muitas pessoas associam, de repente, ali a sua agitação antes de dormir às informações que ela acabou de absorver pelo celular, pelo smartphone, não é? Alguma notícia mesmo que ela teve, mas não à emissão de luz que ela está recebendo. Mas o estímulo cerebral da informação também, da atividade não é, cognitiva, também é inadequado para esse horário. Tem que ser uma situação de relaxamento e não de estímulo. Ambiente ideal. O que seria esse ambiente ideal para a gente descansar? Falando da luz a outros elementos. Um ambiente escuro e silencioso. Então, que tipo de barulho que normalmente as pessoas não identificam, mas que interfere no descanso da pessoa? Barulho de buzina, trânsito, música, é claro, depende, né? Aqueles hammers que ficam de eletrônicos no quarto, isso também? Então, também. Isso é inadequado. Pois é. Você imagine que no começo do século passado, você sabia que a população urbana de Nova York, no começo do século XX, ou seja, uma população urbana numa metrópole mesmo naquela época, tinha em média o adulto 9 horas de sono. Isso caiu para 6 a 7 horas hoje. Por causa da vida noturna? Por causa da vida noturna, dos estímulos da vida moderna. Não é? Eu tive a oportunidade de ir lá a Nova York, a trabalho inclusive. E uma coisa interessante, porque aí
terminado o trabalho, o pessoal me levou para conhecer. A cidade é tão interessante por causa da iluminação que você tem o desejo de estar nas ruas mais à noite do que durante o dia. Exatamente. Não é? Então, ela é uma cidade que te provoca. Eu lembro que teve uma das noites que era 1h30 da manhã, eu não queria ir para casa. É isso mesmo. É muito interessante. E você está absolutamente ligado e estimulado naquele ambiente. Por outro lado, se você vai para o campo, para uma fazenda, ou então para um barco no mar, e você tem bastante atividade ao longo do dia ao ar livre, e começa a escurecer, você começa a ter um sono absolutamente impossível de resistir. É interessante isso, por causa desses estímulos que são retirados. Visuais, Gente, o ganho do peso, ele ocorre exclusivamente quando nós comemos mais do que o nosso organismo necessita ou não? Não, é claro que é uma equação matemática. Consumo contra gasto, não tem como fugir disso. Mas é aquilo que eu havia te falado, o nosso organismo ele pode se adaptar momentaneamente a um aumento de ingestão calórica. É o que todo mundo fala, poxa, mas tal pessoa come muito mais do que eu e ele é magro e eu sou gordo, e a gente faz a mesma atividade, né? Quer dizer, existe essa variação de organismo, de pessoa para pessoa, e também na mesma pessoa em diferentes fases da vida. Então, a gente tem que trabalhar no sentido de aumentar o nosso metabolismo, seja com aumento de atividade ou aumento na nossa composição corporal, aumento de musculatura, também isso é extremamente benéfico. Isso também ajuda a você gastar mais energia, mesmo quando você está descansando. Se você tem mais musculatura, você está gastando mais energia. E isso permite que você tenha uma ingestão calórica maior sem ganhar peso. Cirurgia bariátrica, a gente ouve muitas vezes o nome, está familiarizado com essa terminologia, mas muitas vezes a gente não sabe o que é. O que é uma cirurgia bariátrica? Cirurgia bariátrica é a cirurgia da obesidade mórbida. Não é? Então, são técnicas cirúrgicas em que a gente produz modificações no aparelho digestivo e, com isso, a gente consegue que o paciente tenha um controle maior sobre o apetite e a saciedade. Ao mesmo tempo, a gente diminui a capacidade do estômago e faz com que, mesmo se ele queira comer mais, ele também não consiga por uma alimentação mecânica. Não é? E algumas cirurgias podem até agir na absorção dos alimentos, diminuindo a capacidade absortiva também. São intervenções várias no técnicas. Estômago ou não? Não só no estômago, mas no intestino também. Então, a gente pode retirar ou desviar áreas do estômago, com isso diminuir a produção de hormônios que nos fazem procurar alimentação, não é? E a gente pode fazer com que o alimento, antes de ser digerido, chegue a áreas do intestino que façam com que o próprio intestino produza hormônios que a gente chama de sacietógenos. São aqueles que dizem para a gente, pô, para de comer, já deu. E a gente pode fazer com que essa resposta aconteça na hora que o paciente começa a comer. Não é? Essa intervenção é também chamada de intervenção cirurgia bariátrica? Cirurgia bariátrica, são técnicas de cirurgia de Agora, obesidade. uma expressão não muito familiar como a bariátrica é a cirurgia metabólica. O que é a cirurgia metabólica? Então, basicamente, a gente está falando da mesma coisa para pacientes diferentes. É o seguinte, a gente observou ao longo do tempo que os pacientes obesos mórbidos que eram submetidos à cirurgia bariátrica tinham uma melhora nas doenças metabólicas, principalmente no diabetes tipo 2, que precedia a perda de peso. Ou seja, ele continuava obeso mórbido, operou algumas semanas, mas já não tomava mais remédio para diabetes. Quer dizer, tem algum efeito na cirurgia que é específico contra o diabetes e isso ocorre em paralelo à perda de peso. Isso hoje a gente pôde identificar uma série de mecanismos, não é um só, que ocorrem nessas manipulações do aparelho digestivo, que a gente consegue melhorar bastante o diabetes. Então, a cirurgia passou a ter uma nova indicação. Opa, se é uma cirurgia boa para diabético tipo 2, talvez a gente não precise esperar ele se tornar obeso mórbido e possa indicar nesse grupo de paciente com síndrome metabólica grave, como a gente conversou no começo,
indicar uma cirurgia antes dele chegar a ser um obeso mórbido. Mas é claro que é para o paciente obeso, talvez aí não mórbido. Certo. Né? No caso da cirurgia bariátrica, tem peso mínimo e peso máximo para se fazer? Então, a gente pensa numa correlação entre o peso e a altura. Claro, a gente tem que analisar individualmente cada pessoa. E não só essa relação, que chama índice de massa corporal, que é uma conta que se faz dividindo-se o peso sobre o quadrado da altura, né? E se chega a um índice. Não é absoluta, né, doutor? Não. Porque, por exemplo, eu sou estreito, não é? E às vezes tem uma pessoa da mesma altura que eu que é mais larga. Isso. E ela é mais pesada do que eu, apesar de às vezes ser mais magra. E não só isso, tem uma diferença muito mais importante, que é o local onde existe a deposição de gordura. Então, aquela deposição que se dá principalmente no tronco, no abdômen, pescoço largo e com os membros finos, né? Certo. Esse é o paciente com mais chance de ter doença metabólica e deveria ser o primeiro a ter indicado uma cirurgia metabólica. Diferente daquela mulher que tem o quadril largo, coxas largas e a parte superior do abdômen bem fina. Essa normalmente tem pouca doença metabólica, apesar de ser a mais desesperada a perder peso, não é? Ela é a que teria menos indicação metabólica para a cirurgia. Qual o preparo nutricional necessário para se fazer a cirurgia? Bom, esse paciente tem que ser orientado nas mudanças que serão necessárias depois da operação. Então, a gente já tinha conversado aqui, por exemplo, sobre refrigerantes. Né? Não tem negociação, não dá para o paciente operar, ficar com o estômago pequenininho e tomar bebida gasosa. Ele vai ter problemas, vai ter esofagite, úlcera, uma série de problemas. Ele tem que estar absolutamente consciente dessas mudanças antes da operação. Agora, é muito mais fácil ele conseguir mudar o seu hábito alimentar estando operado e tendo controle sobre o apetite e a saciedade do que sem ter a cirurgia. Não é? Muita gente fala, pô, mas se for para mudar tudo isso, não precisa operar. Mas, na verdade, é que sem operar você não consegue manter essa modificação por muito tempo. Ele não está dispensado de oferecer a colaboração dele. Não. A cirurgia, muito pelo contrário, ela é uma ferramenta no tratamento. O tratamento, aqui entram não só mudanças nutricionais, mas também de hábitos de vida. Não é? A cirurgia é uma das ferramentas nesse tratamento. Então, é fundamental que todo o resto também seja orientado e acompanhado. Existem outros cuidados que a pessoa precisa ter após a cirurgia? Após a cirurgia, sim. Hoje, por essas cirurgias serem feitas por via laparoscópica, ou seja, sem abertura do abdômen, a gente faz pequenas incisões, introduz uma câmera de vídeo, os instrumentos e faz a operação olhando no monitor de vídeo. Isso facilitou demais para os pacientes a recuperação. Então, uma série de complicações que vinham da parede abdominal, daquela grande incisão, hoje não ocorrem mais. E o retorno às atividades também passou a ser muito mais rápido. Hoje a gente tem pacientes com 1 semana de cirurgia já dirigindo e voltando às suas atividades. Tem uma série de cuidados com relação à alimentação, principalmente nesse primeiro mês. Mas já não existe aquela restrição de atividade laborativa ou atividade comum da pessoa. Né? Existem muitas pessoas que são obesas, mas não mórbidas, que procuram uma intervenção cirúrgica porque querem uma folga nessa luta, não é, contra o apetite, aí procuram, não, eu gostaria de fazer uma cirurgia bariátrica. Isso é muito frequente. E é recomendável? Depende do caso. Como eu te falei, isso tem que ser visto individualmente. Muitas vezes o paciente tem um excesso de peso importante, tem uma obesidade, até a obesidade que a gente chama mórbida, mas não tem doença associada. Ele não é diabético, não é hipertenso, não tem síndrome metabólica, é ativo, faz atividade física. Um lutador de sumô, por exemplo. É um perfil, não é? Seria um perfil. Agora, não existe um paciente obeso nesse estado que seja saudável.
ele vai estar, de qualquer forma, sobrecarregando a estrutura óssea, as articulações. Sempre tem consequências. Sempre tem consequências, mesmo que sejam psicológicas. Entendeu? Então, esse paciente também tem indicação. É claro que um obeso grau 1, em que uma série de modificações aqui comportamentais e talvez alguns medicamentos, ele possa se beneficiar e não precise da cirurgia, não vai ser o caso, não é? Mas muitos pacientes obesos saudáveis podem se beneficiar, sim, da cirurgia bariátrica. Agora, muita gente faz essa pergunta, os planos de saúde cobrem esse tipo de cirurgia? Porque muitas pessoas fazem associação à estética, não é? Sim. E pensam assim, vou ter dificuldade porque eu estou preocupado com a minha forma física e ignoram muitas vezes que o que está em primeiro lugar é a saúde. E é isso que a gente tem que comprovar quando a gente pede autorização para o plano de saúde. Havendo a indicação, ou seja, o paciente tendo ou obesidade mórbida, que seria o índice de massa corporal acima de 40, ou acima de 35, com alguma doença associada à obesidade, pode ser até refluxo gastroesofágico, por exemplo, isso sendo bem comprovado, a gente consegue sim a autorização do plano de saúde. E mesmo o SUS dá cobertura para essas operações hoje. Tem muita gente que apela para os remédios. Remédios para emagrecer fazem mal? Os remédios para emagrecer, eles devem ser supervisionados por um médico especialista, que é o endocrinologista. Nesse caso, não. Nesse caso, ele vai ser bem indicado e vai ter um acompanhamento dos possíveis efeitos colaterais. Então, tem que haver aí um balanço entre o risco e o benefício de qualquer tratamento médico, seja com drogas anti-obesidade ou não. E hoje a gente estão chegando novas drogas para a obesidade que têm um potencial muito bom, principalmente para esses pacientes obesos grau 1, que não têm indicação da cirurgia, terem uma opção a mais de tratamento. Chegando aqui ao finalzinho da nossa entrevista, eu gostaria de saber qual é a sua orientação para quem deseja fazer a cirurgia. Eu acho que se informar em uma boa fonte de informação seria o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que é sbm.org.br. Ali os pacientes vão ter informações embasadas em ciência e não em achismos ou especulações. Né? Informações seguras. Doutor, Exato. Muito obrigado, viu? Nada, que um prazer tê-lo aqui conosco e muito obrigado pela colaboração. Tenho certeza que muitas pessoas foram ajudadas por esse momento, não é? Bom, nós estamos indo para o nosso intervalo, mas você, por favor, continue conosco.